1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao 15, diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Ensina-nos agora, através dela, ó Deus, nos dê o teu Espírito para ouvirmos, entendermos e não apenas isso, nos aplicarmos também. Nós pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã. E estamos então continuando da semana passada, onde nós vimos sobre instruções ao pastor, onde o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo, o seu filho na fé, acerca de algumas coisas muito importantes do ministério que ele resumiu. Lembrando que aqui Paulo já era um pastor, missionário, apóstolo, muito experiente já. E também, é claro, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas semana passada nós vimos como andar. Algumas coisas que Paulo queria que Timóteo soubesse. Nós lemos lá no versículo 15 de 1 Timóteo 3, que diz assim: para que saibais como convém andar na casa de Deus. Então, nós vimos como convém andar na casa de Deus, que há um modo certo e um modo errado de andar. E nós vimos também a questão de como nós devemos aprender a rejeitar. No capítulo 7, no versículo 7 de 1 Timóteo 4, ele fala assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas e existe a ti mesmo em piedade. Então, a gente tem que saber rejeitar. A Bíblia fala que devemos examinar, 1 Tessalonicenses 5:21, examinar tudo, retende o bem. Se examinar quer dizer testar. Então, a gente tem que examinar, não é para ir ouvindo tudo, a gente tem que examinar. Temos que escolher, fazer uma triagem daquelas coisas que nós estamos recebendo, digamos assim. A verdade é, se a gente for estudar tudo que tem que ser estudado em qualquer uma matéria no mundo, seja lá o que essa matéria for, não há tempo suficiente. Então nós temos que fazer uma triagem e a gente examinar, ou seja, não é a gente entrar a fundo, mas examinar. O que for bom a gente retém, a gente vai adiante. O que não for, a gente rejeita. Isso é uma das coisas que cabe ao pastor, biblicamente, saber o que e quando rejeitar. Hoje nós vamos ver uma outra parte aqui. Nós vemos aqui, deixa eu olhar comigo no versículo, deixa eu ver aqui, o versículo número 12. Fala que ninguém despreze a tua mocidade. A tua mocidade. Essa palavra mocidade é a palavra grega neotes. Neotes, neo vem de novo. Ela literalmente, se você traduzir literalmente, ela quer dizer jovem mesmo. Jovem em termos de idade. Essa mocidade aqui não está falando sobre maturidade. O importante na palavra de Deus, o importante na vida cristã, é a maturidade espiritual. Alguém pode ser muito novo cronologicamente, ter poucos anos de idade, mas ser muito sábio. Era o caso aqui de Timóteo, e Paulo fala para ele: ninguém despreza a tua mocidade. Ou seja, só porque você é novo, porque você é jovem, você tem poucos anos, não deixe ninguém desprezar isso. Por quê? Tem muita gente que tem muitos anos de idade, mas não é maduro espiritualmente. Você imagina aqui naquela época, muitos dos anciãos e dos escribas e dos fariseus, que por natureza eram mais velhos. Por exemplo, para você ser membro do Sinédrio, uma das qualificações, você não podia ter menos de 30 anos. Então alguém que tinha 30 e poucos anos era os mais jovens no Sinédrio. E claro, os mais velhos, então, os anciãos, tinham toda aquela autoridade, aquela fama toda. Mas o que acontece é que muita gente olhava para Timóteo, e tudo indica que Timóteo tinha menos de 30 anos, olha para ele e desprezava Timóteo. Por quê? Porque você é um jovem, você é um moço, não sabe nada. E não era o caso. Paulo falou: não permita, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Então, qual uma forma de a gente não permitir que os outros desprezem a nossa mocidade? Note que eu falei a nossa mocidade. Como? É muito fácil. É só a gente ser um exemplo. Como é que a gente é o exemplo? Fazendo. Porque o que acontece é que tem muita gente que tem 50, 60, 70, 80 anos de vida, se acha muito espiritual, mas olha o exemplo deles. Jesus falou que pelos frutos conhecereis a árvore.
Então a pessoa pode achar que eu tenho muitos anos de idade, não porque eu já li isso e aquilo, não porque eu sei, porque eu... Você pode falar o que você quiser. Agora, cadê o seu exemplo? Cadê o seu exemplo? Muita gente que já leu isso, leu aquilo, se diz entendido, que leu filosofia, leu todos os livros de teologia, que leu, estuda e fala grego e hebraico melhor do que os gregos e os hebraicos da época, e babá. Ok, cadê o seu exemplo? O que isso gera na sua vida de concreto, de real? Então aqui fala, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Então você cala a boca dos críticos como? Sendo o exemplo. Porque o que vai calar a boca dos críticos, o que vai calar a boca daqueles que estão desprezando a nossa mocidade, são as nossas obras. São o nosso caminhar, é o que a gente faz, o que se torna realidade em nossas vidas. Então, como nós já vimos no versículo, na semana passada, fala que nós devemos, o pastor deve ser o exemplo. E no versículo 12 fala isso, ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então aqui está o exemplo. Não é para ser exemplo só na palavra. É para ser na palavra também, mas igualmente nas outras áreas, no trato. Esse trato significa como você se porta, como você comporta, como você interage. E é justamente isso que Paulo quer que Timóteo saiba. Ele quer que nós saibamos como que se deve portar. E devemos portar sendo um exemplo no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então não adianta a pessoa dizer, fazer, acontecer, se na realidade a pessoa leva uma vida impura, uma vida carnal em vez de espiritual, uma vida onde não há amor de verdade, né? É um amor que, tem muito amor que é amor de interesse, amor de troca. Então todas essas coisas, coisas que o pastor deve se portar, ele deve ser o exemplo dessas coisas na questão perante a igreja. E lá em 1 Coríntios, Paulo escreve no versículo 1 de Coríntios 11, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, é muito simples, o pastor tem que imitar a Cristo. Então, tem que ser tão puro quanto Cristo, tem que ter a fé de Cristo, tem que ter o Espírito de Cristo, tem que ter o amor de Cristo, tem que ter o porte de Cristo. Por quê? Porque Timóteo precisa saber, Paulo está dizendo que ele quer que ele saiba, que ele seja um exemplo, assim como o próprio Paulo é um exemplo. E Paulo está dizendo que ele está seguindo o exemplo de Cristo. Tá? Então, como eu disse semana passada, isso não só serve para guiar o pastor, mas para também as pessoas que não são pastores poderem fazer uma escolha lógica, uma escolha com raciocínio, com razão, de qual pastor ele vai escolher. Porque, de uma certa medida, nós temos escolha. Ninguém é obrigado a seguir pastor tal, a se submeter a pastor tal, a se submeter à autoridade pastoral, autoridade bíblica de um pastor. Ninguém é obrigado. Nós temos a escolha. Agora, nós queremos fazer uma escolha que Deus aprova. Então, esses parâmetros que nós estamos vendo, se o pastor não é um bom exemplo, você já fica, então, você já coloca lá um ponto negativo para aquele pastor. Tá? Essa história de, não, mas todos nós somos pecadores, eu entendo. Ninguém é perfeito, eu entendo. Mas o pastor precisa ser o exemplo. Ele precisa estar acima do que é normal, acima do que é esperado. Tá? Então, o pastor deve estar constantemente, nós vemos aqui também, estudando. Né? Nós lemos no versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aí o versículo 15, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. É interessante que fala aqui no mesmo contexto, no mesmo texto, que deve persistir em ler. Tá? Ler, indicando que deve ser o quê? Sobre estudar, sobre ler, estudar. Agora, não só ler, exortar e ensinar. Ou seja, você estuda, você aprende, aí você faz o quê? Aí você passa aquilo adiante. Tem uma coisa muito errada com alguém que quer aprender, estudar, e depois não quer passar adiante. Não quer ensinar, não quer exortar. Esse ensinar e exortar é justamente o outro lado da moeda. Para você ensinar e exortar, você precisa primeiro o quê? Estudar. Você precisa primeiro acrescentar a si mesmo para depois poder acrescentar aos outros. Você primeiro aprende para depois ensinar. Você primeiro aprende para depois exortar, dar conselhos. Porque se você vai dar um conselho, se você for ensinar, exortar, sem ter primeiro estudado, você vai acabar dando conselho de onde? Da sua cabeça e do seu coração. Que é o quê? É opinião. Não, porque eu acho.
pastor, eu não estou interessado no que você acha, francamente. Pastor, eu não estou interessado no que você pensa, eu quero saber o que Deus está dizendo. Então nós temos que estudar para que a gente tenha no nosso coração e mente a verdade, para a gente poder ensinar e exortar as pessoas com a verdade, não com o que eu acho. E existe muito isso em igrejas hoje, de pessoas, pastores, professores, que estão ensinando o que eles acham, o que eles pensam. Não, porque eu não concordo com isso, eu acho. Ninguém está perguntando se você concorda. O que a Bíblia está dizendo? E tem muito, demais acontecendo por aí. Tá? O que acontece é o seguinte, se o pastor pode dar a opinião dele e achar a opinião dele, então as pessoas da igreja podem fazer a mesma coisa. Por quê? Porque se eu sou minha autoridade, então você pode ser a sua autoridade. Agora, se a nossa autoridade vem da Bíblia, no que eu estou estudando, porque aqui fala o quê? Ser o exemplo dos fiéis na palavra. Então, se eu estou estudando a palavra, sendo exemplo da palavra, então quando eu exorto e ensino, as pessoas igualmente vão ter não a mim como autoridade, porque o pastor não é autoridade nenhuma em relação à verdade e à doutrina, mas a Bíblia o é. Então, se eu estou ensinando a verdade, porque eu estou pegando a verdade da fonte da verdade, então, consequentemente, as pessoas vão também, espera-se, querer a mesma coisa. Não interessa o que eu acho ou o que você acha, interessa o que Deus está falando. Por isso que fala, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. E no 15 fala, medita nessas coisas. Medita o quê? Ficar pensando, remastigando, não é só para ler e esquecer. Mantenha aquilo constantemente na sua mente. Esteja com sua mente saturada com o que você está lendo. Agora, aqui pressupõe-se que está lendo coisas corretas. Aqui não está dizendo ler o que? Receita de bolo? Ler o que? Ler o que os budistas acham sobre reencarnação? Não, nada de errado em você estudar, mas a prioridade nossa é ler, estudar a verdade, a Bíblia. E muito importante, eu estou até conversando isso agora há pouco, o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas leem livros que falam da Bíblia. Gente, vamos para a Bíblia. Tem muita gente que começa a citar Confissão de Westminster, concílio de não sei o que mais, sínodo de não sei aonde, porque o que o fulano falou, o que Lutero falou, o Calvino falou, o que Zwingli falou, o que João Knox falou, gente, vamos ver o que Jesus falou, não é mais importante o que Jesus falou? Não é? Então, acontece muito isso. Aí eu pergunto, qual a diferença entre esse tipo de coisa, ficar citando o que homens falaram? Qual a diferença de ficar citando, por exemplo, os adventistas que ficam citando a Ellen White? Ou os mormons citando o Joseph Smith? Ou o Testemunho de Jeová ficar citando o Russell e outros. Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma. Está todo mundo citando tudo, menos o quê? A Bíblia. Então, não há nenhum problema em você ler livros, claro, que fujam de interesses pessoais, ou você ler assuntos periféricos, mas a nossa concentração, o nosso foco principal tem que ser ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e estudar é outra coisa. E tem livros, muitos livros que a gente pode ler, que falam sobre a Bíblia, agora tem que ver quem está escrevendo. Porque o autor, ou o pregador, ou o professor, ele vai sempre estar ensinando o que ele ensina, moldado à formação do pensamento dele. Então, se a pessoa tem um fundo calvinista, ou reformado, ou seja lá o que for, tudo que ele falar vai sair o quê? Vai sair tingido, vai sair moldado, influenciado pela aquela formação. E se a forma que foi usada está errada, nós vimos isso semana passada, quando falou sobre a criação de Timóteo, não está falando sobre a criação física dele, mas o pedigree espiritual dele. De onde que vem o pensamento dele? Então você pega alguém que a vida inteira foi um testemunho de Jeová, pronto, você sabe que tudo que ele falar ali vai estar moldado com aquele pensamento. Você fala com alguém que tem um fundo reformado, lembrando disso, gente, reforma, batista não é reformado. Batista não é protestante. Eu não estou falando isso aqui porque eu uso uma camisa ou tenho uma carteirinha de batista. Nós somos batistas por doutrina, não por afiliação. Não somos afiliados a nada. Não somos afiliados à convenção, não somos afiliados a comunhão nenhuma de nada. Nós somos uma igreja batista porque nossa doutrina é batista. Só isso. E muita coisa que você passa por aí, muita igreja batista, de batista só tem o nome e olha lá. Tá? Então, nós temos que ter cuidado. Muita igreja batista hoje se chama de reformada e protestante. Isso mostra uma ignorância histórica terrível. Você olha no próprio dicionário, leia lá, reformado, e vê a definição religiosa.
vai dizer que é uma igreja que saiu da igreja de Roma. Eu detesto quebrar o santo do pau oco, como dizem, mas você sabe o que Lutero e Calvino e Zwinglio tinham em comum? Eles eram padres católicos. Sim, eles protestaram e saíram, mas diga uma coisa, eles reformaram a Igreja Católica? Não reformaram nada. A Igreja Católica está do mesmo jeito que estava na época. Eles saíram e com eles levaram muitos erros da Igreja Católica. Muitos erros. A hierarquia está lá, o batismo infantil está lá e assim por diante. Agora, tem muita igreja que se chama batista hoje que se diz calvinista. E esquece que os calvinistas batizam crianças, tem hierarquia, tem muita coisa. Então, fica uma coisa meio confusa na mente das pessoas. Eu mencionei isso semana passada, vou mencionar de novo. Mira e mexe, você encontra alguém, você evangelizando, a pessoa fala, eu vou para onde Deus quiser que eu vá. Gente, Deus quer que eu vá para o céu. Agora, para isso, você tem que ouvir, crer e receber o Evangelho de Jesus Cristo para ser salvo. Agora, se a pessoa diz, não, você foi escolhido e você não. Aí o pensamento da população leiga, tão influenciado que eles acham, bom, se Deus quer que eu vá para o céu, eu vou. Se Ele não quer, eu não vou. Gente, as pessoas que não estão na igreja estão dizendo isso. Por quê? Tão permeia essa doutrina nociva que chegou a esse ponto. Agora, tudo isso para dizer o quê, pastor? Leia, persiste em ler, medita nessas coisas. Cuidado com o que a gente lê. É para ler, mas é para ler a coisa certa. E hoje em dia, com a profilação, espalhamento de tanta coisa por aí, através da internet, através de rádio e televisão, gente, o que mais tem aí? Tem muita coisa. Quando eu era menos jovem, que eu sou hoje, em casa eu tenho uma biblioteca. Naquela época você tinha que comprar um livro, você não podia baixar um livro na internet. Você não podia assistir uma pregação no YouTube, você tinha que comprar o livro. Aí você tinha que gastar dinheiro, então você era mais criterioso no que você comprava, no que você lia. Hoje não, hoje informação é gratuita. Você baixa tudo por aí, você ouve tudo por aí de graça. Tem um lado positivo, o lado negativo é que nós nos tornamos bem menos criteriosos no que nós compramos e no que nós lemos. E a gente acaba lendo e comprando e meditando em coisas erradas, e isso vai influenciar o que nós somos, o que nós pensamos, tá? Vai poluir, vai deformar o que nós pensamos. Então, persiste em ler. Agora fala, medita nessas coisas. Pense um pouquinho. Pense. Tá? E a gente pode, então, fazer isso. Agora, tudo isso é para quê? Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, tudo que a gente aprendeu ao ler e estudar vai ser manifesto a todos. Ou seja, se o que eu estou lendo, estudando e aprendendo não é manifesto, não é proveitoso, não traz bem para outros, então, francamente, algo está errado. Alguém que aprende. Pessoas que estudam e sabem, aprendem, mas nunca levaram uma alma para Cristo, não sabem nem por onde começar. Eu pergunto, para que tanto estudo? Do que adianta um padeiro que tem um PhD em pão, mas não sabe assar um pão? Eu sou médico com doutorado nisso, aquilo, especialização, mas eu não sei curar ninguém. Eu não sei tratar ninguém. Do que adianta? Do que adianta tudo isso se o aproveitamento não é manifesto a todos? Tem que ser manifesto, tem que haver proveito. Tá? Não é só de ficar aprendendo, lendo, meditando e enchendo a nossa cabeça. Isso tudo trata de quê? Maturidade. Maturidade a gente conhece não é pela idade, não é por quantos livros a gente leu, mas pelo fruto. Pelo fruto. Tá? Eu sou muito mais ser tratado por alguém que não tem uma formação médica, mas que dá resultado, do que alguém que tem especialização nisso e aquilo, mas não cura nada, só enrola, só traz problemas. Eu prefiro levar meu carro para ser consertado para o seu João na esquina ali, que é analfabeto, do que levar para uma pessoa que tem um doutorado em mecânica e não sei o quê, mas não resolve o problema do carro. Meu carro continua quebrado do mesmo jeito. Não interessa o diploma na parede, eu quero ver o resultado. Tá? Então, é isso que está falando aqui. Ninguém despreze a tua mocidade. Como? Seu exemplo. Ou seja, faça alguma coisa, produza alguma coisa e cala a boca dos críticos. Rapidinho, próxima coisa aqui. Vamos para o capítulo 4 ainda, 1 Timóteo, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Aqui está dizendo, o que Paulo está falando, é que Paulo quer que Timóteo saiba como se salvar. Como se salvar. Tem que saber como se salvar antes que a gente possa salvar os outros. Faz sentido? Nós temos que saber como nos salvar para depois poder salvar os outros. Versículo 16 fala o quê? Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado. Ou seja, tenha cuidado com você. Primeiro, a própria pessoa. Aí eu pergunto, o que é que vai salvar? Olha o que fala aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que salva? A doutrina. O que salva é a doutrina. O que mais? Persevera nestas coisas. O que é persevera nessas coisas? É ter cuidado. Veja bem a sequência. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isso te salvarás. Então o que vai salvar a gente é o quê? É a gente conhecer a doutrina e perseverar nas doutrinas. Tá? Agora, isso daqui é um prato cheio para quem não sabe ler a Bíblia direito. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás. Aí ele está vendo? A gente que se salva por obras, a gente se salva através da perseverança. E eu me salvo a mim mesmo. Olha o prato cheio que isso dá, se a pessoa não está lendo direito esse versículo. Primeira coisa, salvação aqui não está falando sobre salvação espiritual. Tá? A palavra salvação na Bíblia, ela não quer dizer salvação espiritual. Necessariamente, o contexto que vai ditar. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5 que o homem é o salvador da mulher. Então o homem vai morrer na cruz pela mulher? Não. Lá em Timóteo, nesse capítulo mais adiante, nós vamos ler que Deus, ele é o salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Se Deus é o salvador de todos os homens, então todos os homens são salvos. Aleluia. Não é isso. Então não tem ninguém no inferno, não. A palavra salvação quer dizer aquele que toma conta, aquele que livra, aquele que nutre, aquele que guarda. Tá? Então, não quer dizer salvação. Lá em Paulo escreve em Coríntios que pela loucura da salvação, que Deus escolheu salvar os que creem. Então os que creem já não são salvos? Tá? Então, a palavra salvação simplesmente significa aquele que cuida, aquele que preserva, aquele que livra, aquele que nutre, aquele que toma conta. Então ele fala aqui assim, o que está dizendo aqui, salvarás a ti mesmo, está falando, primeira coisa, tem cuidado de ti. Ou seja, você persevere na doutrina para você ser livrado, você ser abençoado, você ser nutrido. Ou seja, cuide de você primeiro para depois você cuidar das outras pessoas. Tá? E salvar as outras pessoas. Quando você voa de avião, não aconteceu comigo isso, mas sempre tem, eles demonstram lá, os tripulantes fazem demonstração, tem um videozinho, mas em cima aqui da sua cabeça tem uma portinha que se porventura o avião ficar despressurizado, todo o oxigênio sai, porque houve algum problema com a cabine, isso não aconteceu comigo, é muito raro, mas acontece às vezes, automaticamente vão cair desse compartimento, para cada passageiro vai cair uma mangueirinha e uma máscara, que você deve colocar sobre sua boca e nariz, e colocar o plástico aqui, e respira normalmente, e ali vai sair oxigênio para você não morrer. Sim, pastor, e daí? Daí que sempre que tem essas instruções, sempre diz isso no final. Se você estiver com criança, ou se você estiver com alguém que não pode colocar máscara, ou porque está dormindo, ou enfim, porque não pode, coloque primeiro a sua máscara. Aí você fala, por quê? Que egoísmo? Não é isso. Você coloca a sua máscara primeiro, para você ter oxigênio, para poder ajudar as pessoas. Porque se você for colocar a máscara das outras pessoas, pode ser que você venha perder consciência enquanto está colocando. Aí morre você e as pessoas que você poderia ajudar. Interessante conceito. É a mesma coisa aqui que está falando. Primeiro, cuida de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Persevera nessas coisas. Então você, nós, cada um tem que ter cuidado de nós mesmos, na doutrina, sendo a correta, perseverar nelas, ou seja, agir, viver dentro dela, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É o mesmo conceito. Caiu aquela máscara? Primeiro coloca a sua máscara, porque aí você vai poder ajudar outras pessoas. Mas se você for ajudar as outras pessoas, talvez você ajude no máximo uma, aí você vai desmaiar e morrer. E os outros vão morrer também. Então o que você faz? Coloca a tua máscara, aí depois você vai poder salvar os outros. É o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Cuide de ti mesmo,
na doutrina, persevera nela, porque assim fizer, vai salvar a ti mesmo e os outros que te ouvem. Agora, se eu não estou cuidando da doutrina e perseverar nelas, ou seja, eu não estou vivendo a doutrina, eu não conheço a doutrina, então eu não vou me salvar e nem salvar os outros. Eu não vou livrar problemas na família, no lar, no casamento, no trabalho, nas finanças, na saúde, enfim, problemas. A sã doutrina de Deus vai nos livrar, vai nos preservar, vai nos salvar de todos esses problemas. Agora, nós temos que o quê? Conhecer a doutrina, perseverar nela pessoalmente, para depois a gente poder ajudar os outros. Tá? Então isso é muito importante, o pastor precisa saber isso aqui. O exemplo que eu queria dar sobre salvação, em 1 Timóteo 4, no versículo 10, 1 Timóteo 4, 10, diz assim: para que isso trabalhamos, porque para isso trabalhamos, e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador. E veja só, tem até um S maiúsculo aí, indicando que o quê? É Deus que é o Salvador. Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aqui não está falando sobre salvação, está falando que Deus ele cuida de todos os homens, ele supre, agora, principalmente dos fiéis. Não fala dos salvos, dos fiéis. Você pode ser salvo e não ser fiel. Tá? Deus cuida principalmente daqueles que são fiéis, salvos e fiéis a Ele. Então Deus ele cuida. O sol cai não, o sol brilha para todo mundo, a chuva que cai para todo mundo. Né? Muita gente, todo mundo come, todo mundo respira, todo mundo o coração está batendo. Tudo isso é o quê? É Deus salvando, preservando, nutrindo, cuidando das pessoas. Mas principalmente Ele cuida dos fiéis. Acima de tudo dos fiéis. Mas Ele é o Salvador de todos os homens. Nós vemos em Efésios, que eu mencionei aqui, Efésios 5, 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então é para o marido ser o salvador da mulher? Sim, no sentido que ele deve ser o que supre, o que toma conta. Pedro fala que o marido deve tratar a mulher como sendo mais frágil. Eu sei, as feministas piram quando eu falo isso, mas é o que a Bíblia está dizendo. Tá? Então nós devemos tratar elas com gentileza, devemos tratar elas com consideração, devemos tratar elas, devemos ser os cavalheiros, os homens da casa, assim por dizer. 1 Coríntios 1, 21, já que eu mencionei, deixa eu dar aqui os versículos. 1 Coríntios 1, 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Salvar os crentes, peraí, mas os crentes não são salvos? São. Então o que eles dizem salvar? É justamente isso, é livrar os crentes de quê? Dos problemas, das dificuldades, dos tropeços, das armadilhas, das investidas do inimigo. Como é que Deus salva a gente disso? Através da pregação. Tá? Então, fica bem claro que ali não está falando sobre salvar, a pessoa se salvar através de perseverar e assim vai salvar os outros. E outra coisa, se fosse isso, então está dizendo que o Salvador seria Timóteo, né? Timóteo a se salvar e salvar os outros. Então agora Timóteo virou o Salvador. Então não faz sentido que ali a salvação se refere à salvação espiritual, o que não é o caso. Então, quem salva, salva a ti mesmo e aos que te ouvem. Então você lê, você medita na doutrina, você persiste, você é um exemplo, tem cuidado de si mesmo e você vai se livrar e livrar outras pessoas que estão te ouvindo. Vamos rapidinho para Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Versículo 12, nós já lemos lá que fala sobre pureza, né? No versículo 4, no capítulo 4 e versículo 12 de 1 Timóteo, nós lemos agora há pouco: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Né? Então aqui está falando sobre pureza, e no versículo 22, mais uma vez, fala sobre o quê? Fala sobre pureza, mantenha a ti mesmo puro. Então é interessante que entre o versículo 12 e o 22, a palavra puro, pureza, é mencionada mais uma vez. Isso aqui se refere ao quê? Bom, no versículo 22 especificamente se refere a se manter longe de envolvimento de pecados, especialmente pecados dos outros, não ser participante
dos pecados dos outros, né? Que fala aqui, nem participe dos pecados alheios. Ou seja, não se deixe ser tragado, envolvido pelo erro dos outros, pelos pecados dos outros, né? Conserva-te a ti mesmo puro. Então o pastor precisa, uma das coisas que Paulo quer que Timóteo saiba, e todo pastor tem que saber, ele tem que saber como se manter puro, como se manter fora desse tipo de coisa. E também, é claro, no versículo 12 que fala sobre seu exemplo de pureza, justamente isso. O pastor tem que ser o exemplo de pureza. O exemplo de pureza. Versículo 6, terminando então, vamos para o capítulo 6, perdão. 1 Timóteo 6 e versículo 3, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te de tais. Uma coisa muito importante que o pastor tem que saber é saber quando se apartar. A gente viu saber quando rejeitar em relação à doutrina. Só que doutrina, ela é uma coisa, não é uma coisa concreta, né? Eu não falo, tô aqui 1 quilo de doutrina, tô aqui um saco de doutrina. Não, doutrina é uma coisa não concreta. Apartar é algo concreto. Doutrina a gente rejeita. Agora, apartar está falando de pessoas. Tá? Doutrina é ensino, doutrina, ideias, filosofias, você rejeita. Agora, apartar está falando de pessoas. Se alguém ensina alguma coisa, então esse alguém quer dizer que é o quê? É alguém. Tá? Esse alguém é uma pessoa, tem um corpo, tem carne e tem osso, é alguém. Se alguém ensina alguma coisa e não se conforma com essas palavras, a Bíblia fala, se não conforma com as palavras de Deus, o versículo 4 descreve quem tal pessoa é. Ela é soberba. Não é isso que está falando? O versículo 3 fala, se alguém ensina alguma coisa contrária, sendo blá 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 blá, então ele fala, identifique esse alguém. Esse alguém é alguém que ensina palavras que não são de acordo com a palavra de Deus. Aí no versículo 4 descreve, é soberba, ou seja, é orgulho. Eu gostei da segunda coisa aí, ó. Soberbo, nada sabe. A parte não sabe nada, está falando besteira. É literalmente isso. Você é orgulhoso e não sabe nada. Por quê? Porque se a pessoa está ensinando alguma coisa, alguma doutrina, que não se conforma às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, então, cara, você é orgulhoso e não sabe nada. Tá? Não sabe nada. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Você começa a conversar com essas pessoas, só sai isso. Você não sai lá abençoado, edificado. Você sai de lá o quê? Sabe o que é porfia? É briga. Você sai lá irritado, irado. Por quê? Porque a pessoa não quer. Sabe o que é isso? Isso é uma prova de que você não está falando com alguém que está ensinando as palavras de acordo com a palavra de Deus. Se você tem uma conversa com alguém, aquilo deve edificar você. Você deve dizer, nossa, eu aprendi uma coisa hoje, muito bom. Aprendi uma coisa nova hoje, isso vai me ajudar. E não sair de lá com porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, invejas. Pois é o que sai. Perversas contendas. Perversas contendas. Ou seja, briga. Aí continua. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Aí é o seguinte, a gente fala, causa de ganho. A gente pensa em ganho, pensa logo em dinheiro. Mas nem sempre o ganho é financeiro. Às vezes o ganho é o seguinte, eu sei mais do que você, cara. É aí que vem um soberbo. A pessoa tem uma discussão com você, o que ele está querendo, ele não quer lhe ensinar, lhe ajudar, nada. Ele está querendo saber o quê? Parecer melhor do que você, mais inteligente que você, sabedor mais do que você, mais espiritual do que você. Aí está o ganho da pessoa. Nem sempre o ganho é financeiro. Veja só, eu já li tantos livros, olha, eu sei tanta coisa. E aí começa a usar essas coisas todas para ter o ganho de se elevar. Aí que fala, ele é soberbo e nada sabe. A
pessoa não vem com humildade, querendo ensinar você para o seu ganho. Não, ele vem buscando alguma coisa. Ele quer se mostrar. Eles querem se exaltar, eles querem se elevar. Eles querem mostrar o quanto que eles sabem e você não sabe nada. A Bíblia fala, não, quem não sabe nada é você. Qual o critério? Quem grita mais alto, quem lê mais livro? Não, quem traz uma doutrina que não é conforme a palavra de Deus. Se a doutrina não é conforme a palavra de Deus, então a pessoa está sendo soberba, não sabe nada, só está trazendo contenda, confusão, achando que aquilo vai dar um ganho para eles. Eles vão sair de lá com uma medalha espiritual, sabichão, sabe de tudo. Não, não é para isso, tá? Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Não, nenhum tipo de ganho, tá? E hoje em dia, nós temos que ter cuidado com isso, tá? A Bíblia ensina o quê? A Bíblia ensina que deve haver união, mas não a qualquer custo. Deve haver união, mas não às custas da verdade. Então, se alguém está trazendo uma doutrina que é verdade, você rejeita a doutrina e você se aparta. Termina o que aqui? O versículo 5. Aparta-te dos tais. Note, dos tais. É uma pessoa, você tem que se afastar de certas pessoas. Rejeitar a doutrina e se afastar das pessoas. Por quê? Porque você não pode rejeitar uma doutrina se você ficar desafastado daquela pessoa. Porque se aquela pessoa é a fonte das doutrinas que você está rejeitando, você vai estar rejeitando a doutrina, mas não separando-se da fonte da doutrina, você não está rejeitando a doutrina, mas está aqui de novo, recebendo mais doutrina. Então aquilo vai o quê? Aquilo vai lhe empatar, aquilo vai lhe atolar, aquilo vai lhe ancorar, vai lhe segurar. Vou dar um exemplo. Você tem um carrinho de mão, o carrinho de mão está vazio, você tem uma caminhada. Vem alguém e fala, olha, tem muito peso aí que você não precisa. Tira essas pedras daí que você vai caminhar melhor. Tá certo. Aí você tira essas pedras. Essas pedras são as doutrinas que você está rejeitando, porque são profanas. Tá? Que a gente leu agora há pouco. Você tira. Só que ao mesmo tempo, você tem um camarada que está caminhando do seu lado aqui, que ele está caminhando e ao caminhar ele pega uma pedra, bota no seu carrinho. Pega uma pedra, bota no seu carrinho. E estão caminhando e ele a cada 2, 3 passos pega uma pedra, bota no seu carrinho. Você está rejeitando essas pedras, mas tem alguém aqui que está enchendo com as mesmas pedras do seu carrinho? Me diga uma coisa. Não, pastor, mas eu estou rejeitando. Sim, mas tem alguém aqui enchendo o seu carrinho. Qual vai ser o resultado? Você não vai caminhar tão rápido, nem você vai tão longe, e possivelmente você não vai alcançar o seu alvo. Por quê? Porque sim, você está rejeitando a doutrina, mas você tem alguém aqui do lado que está enchendo o seu carrinho com as mesmas pedras. Ou pode ser que você está jogando fora e está pegando a mesma doutrina e botando de volta aqui. Aí você joga, pega a doutrina e joga aqui. Tem que fazer o quê? Rejeitar a doutrina e fala, ô Belo, tchau, fica aí que eu vou ali, quero mais não. Aparta-te dos tais. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma, etc e tal, lá no final falou o quê? Aparta-te dos tais. Então a gente tem que saber o quê? Identificar e rejeitar a doutrina errada, mas igualmente saber por quem ela vem. Porque sempre tem alguém que traz, gente. Sempre tem alguém que traz. Quem foi que levou para Eva a doutrina de que se ela comesse aquele fruto, ela seria igual a Deus? Foi a serpente, foi Satanás. Alguém foi lá, alguém introduziu. Sempre tem alguém. Alguém vai dar um livro, alguém vai dar uma matéria para você ler, alguém vai mandar um link para você ouvir, sempre tem alguém. Indiretamente alguém botou um vídeo no YouTube, alguém botou uma coisa não sei aonde. Aí você tem que saber rejeitar e se apartar de tais pessoas. Mesmo se a pessoa está na internet, corta, se aparta. Hoje em dia a gente tem a noção de que a gente pode se apartar fisicamente, e se eu não estou fisicamente perto, eu estou apartado da pessoa. Negativo. Você pode ter comunhão, você pode estar pertinho de alguém que está no outro lado do mundo, hoje em dia, através da internet. Você pode ter comunhão com alguém que está no Japão, não tem nenhum problema. Você pode ter comunhão com alguém do outro lado do país, não tem nenhum problema. A presença física, geográfica, não é mais importante hoje em dia, porque os meios de comunicação são tão disponíveis, tão acessíveis, que isso se torna uma possibilidade. Então nós temos que ter cuidado, tá? Muito cuidado, para que a gente não se una com a verdade. Então Paulo aqui instrui Timóteo que deve se apartar de pessoas que ensinam outra doutrina, não se conformam com as palavras de Cristo, como diz do versículo 3 ao versículo 5. E é importante saber como se apartar.
é importante. Melhor, mais importante que você saber como se apartar, é você saber como não se ajuntar. Seja criterioso com quem você se ajunta. Por quê? Porque pode ser que mais tarde você vai ter que apartar. Então é muito mais fácil você não se ajuntar do que se juntar para depois se apartar. Tá? Então a gente tem que examinar isso aqui. Então Paulo aqui, como falamos já, muito experiente e inspirado pelo Espírito Santo, ensinou Timóteo várias coisas importantes sobre o pastorado. E apesar de mais de 2.000 anos passados, continua relevante e atual para os dias de hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é eterna e perfeita, completa. Amém? Vamos orar então. Pai amado e Deus querido, obrigado.